Você conhece um psicopata? Trabalha com um psicopata? Ou tem um amigo que mostra ser psicopata? Ou pior ainda, você tem um parente psicopata? Pois é, muitas pessoas pensam que o psicopata é aquele que é o serial killer, que é assassino, que é um estuprador. Mas você sabe que não é sempre assim? Sim, muitos psicopatas têm problemas gravíssimos a ponto de serem realmente serial killer, de serem assassinos, mas a grande maioria não é assim. A grande maioria é aquele teu vizinho, é aquele teu amigo, aquele teu colega de trabalho, ou às vezes até um parente que sempre toma vantagem de tudo. Sabe o que define um psicopata? É a pessoa que tem comportamentos que são fora do comum, que prejudicam os outros, só facilita para ele, para o psicopata, e que ele não mostre nenhuma empatia pelo sofrimento do outro, arrependimento, culpa. Esses sentimentos o psicopata não tem. Ele pode até ter alegria, ele pode ter frustração, mas aquela sensação que você, que eu, que nós que não somos psicopatas temos de carinho pelo outro e empatia por quem sofre, isso o psicopata não tem. Agora, é tão comum assim ter pessoas que possam ser definidas como psicopatas? Olha, as estatísticas mostram que o 1% da população, no mínimo, é de psicopatas. E no ambiente de trabalho, entre líderes empresariais, esse número aumenta mais ainda. A estatística mostra que ao redor de 3% dos líderes empresariais são psicopatas. São pessoas que chegam ao topo porque não têm medo, porque se atrevem, porque como não tem medo de nada, também ousam muito mais do que a pessoa comum. Então, o psicopata é aquele que infringe a lei, infringe seus direitos, ele trabalha só para si próprio, para engrandecer a si mesmo e, ao mesmo tempo, muitas vezes, ele usa o charme para conseguir o que quer. Então, há muitos psicopatas que são carinhosos, aparentemente, que são pessoas que agradam, são pessoas que, na verdade, manipulam os seus sentimentos. Então, tome muito cuidado. Tome cuidado porque o psicopata é uma pessoa que não vai mudar o rumo porque você vai tentar educar, porque você vai tentar transformá-lo. E essa é uma das maiores dificuldades que quem não é psicopata tem. Quando a gente é confrontado com um colega, com um amigo, com um parente que mostra sinais de falta de empatia, comportamento totalmente fora do normal, que quebra a lei, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é tentar educá-lo, corrigi-lo, transformá-lo numa pessoa comum. Ai, que erro esse! É um tremendo erro, porque o sociopata ou o psicopata, ele não vai mudar porque, de verdade, ele pode até fazer de conta para enganar você. Mas daqui a pouco ele vai agir contra você, ele vai fazer alguma coisa para interesse próprio. Então veja, como reconhecer um psicopata? Em primeiro lugar, em geral o psicopata tem sensação de que ele é melhor do que todo mundo. Ele tem mais direitos do que todo mundo, então ele adora falar de si próprio. Ele está sempre se enaltecendo, contando vantagem, contando coisas de uma maneira que parece que ele é o grande idealizador, ele é o grande realizador. Muitas vezes essa realidade é muito diferente, mas ele está transmitindo para você uma grandiosidade que às vezes não existe. Então, isso já é um sinal. Pessoas que estão sempre se enaltecendo. Tudo que você fala, a pessoa desvia para si própria. Você começa a falar de um assunto, ele já fala, porque eu, aí conta uma história em que ele se enaltece. É um sinal. Mas um sinal ou outro não quer dizer que a pessoa seja um psicopata. Então você precisa ver um conglomerado de sinais. Um outro sinal que a gente nota, e isso aí é muito grave, são as mentiras. O psicopata está sempre falando mentira, seja com relação ao que ele conquistou, seja com relação ao que ele tem, seja com relação ao que ele objetiva na vida, ele mente o tempo todo. Então, mentiras crônicas já se representam um sinal de psicopatia. Tá? Outro sinal de psicopatia, a pessoa que
tem uma superficialidade de sentimentos. No primeiro momento ela parece tão cativante, tão amiga, tão de acordo com tudo que você quer, mas na realidade, por trás, essa pessoa não tem sentimentos. E quando as coisas apertam, eles demonstram que realmente você não conta nada para eles. Você e um inseto são a mesma coisa. Você não significa coisa alguma. Então, preste atenção à superficialidade da expressão de sentimento. E a outra coisa também que você deve observar num psicopata, né? Que é a falta de empatia pelo sofrimento do outro. Então, se ele vê alguém caído, se ele vê alguém desesperado, se ele vê alguém sofrendo, ele não mexe um dedo para ajudar, porque ele acha que ele está acima de tudo isso, ele é superior. Então, esses sinais demonstram, quando todos juntos, uma tendência à psicopatia. Agora, não pense que uma dessas características vai definir que a pessoa é um psicopata. Mas, de todo modo, quando você desconfiar, tente descobrir se a pessoa é ou não psicopata. E como é que se descobre isso? Veja bem, considerando que o psicopata adora falar de si próprio, deixa ele falar. Quanto mais ele fala, mais ele se revela. Então, preste atenção, né? Dê apoio para que ele externalize todas as mentiras dele, e aí você vai vendo que ele realmente não está falando a verdade, que ele realmente é superficial, que ele não está nem aí com ninguém, ele está sempre querendo tomar vantagem de alguém. Agora, uma das coisas também que me perguntam muito, o psicopata tem um componente genético? Em geral, ele nasce assim ou ele é construído assim? Então, as pesquisas indicam que a psicopatia tem um forte componente genético. Então, se alguém tem na família uma pessoa que era psicopata, a probabilidade é maior de ter um filho, de ter uma pessoa na família, também uma outra pessoa psicopata. Mas esse componente genético quer dizer o quê? O cérebro do psicopata funciona diferente. Então, se você mostra para um psicopata a imagem de um lago azul com patinhos nadando, e você mostra para ele a imagem de uma criança num acidente, sangrando, morrendo, as imagens que ele vai processar no cérebro são iguais. Ele não demonstra nenhuma atividade cerebral diferente ao ver uma imagem de uma criança morrendo ou de um lago azul. Então, o cérebro dele funciona diferente. Não há cura para a psicopatia. Não existe cura. O que nós podemos fazer é controlar, é mostrar para o psicopata que há mais vantagens dele obedecer à lei, há mais vantagens dele agir de determinada maneira, porque vai ser vantajoso para ele não ir para a cadeia, vai ser mais vantajoso para ele ter pessoas que estejam ali trabalhando junto com ele. Ele precisa ver vantagens no comportamento dele, mas de todo modo você precisa se proteger. A melhor coisa é prevenção. E antes de eu dar mais dicas, eu quero me apresentar. Eu sou a doutora Marilda Lippe, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho no Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, que é um instituto que já existe há mais de 30 anos, tratando transtornos mentais, tratando depressão, ansiedade e várias outras dificuldades emocionais que a pessoa possa ter, tanto adulto quanto crianças ou adolescentes. Tá? Então, se você está mais interessado em saber mais sobre isso, você tem meu WhatsApp aqui embaixo, você pode entrar em contato direto comigo pelo meu WhatsApp e eu vou responder a você. Agora vamos ver o que você pode fazer enquanto ser humano se você descobre que aquele colega ali que senta na sua mesa de trabalho é um psicopata. Primeira providência, não conte intimidades para ele, evite intimidade. Porque quando você abre a sua vida, ele vai ter um modo de chantagear você, tomar vantagem da sua fraqueza. Então, evite intimidade, trate com ele de uma maneira superficial. Segunda coisa, não aceite favores, porque o psicopata, ele entra de mansinho, ele vem te agradando, ele vem te cativando, e ele oferece uma coisa, ele oferece outra, ou ele oferece para te ajudar em alguma coisa, não aceite,
Porque à medida que você aceitar uma oferta de um psicopata, ele vai pegando você. Ele vai tendo mais espaço para dominar você. Outra coisa, não demonstre que você está irritado, que você está frustrado e, acima de tudo, não demonstre que você está com medo dele. Ele precisa entender que você tem controle da sua vida, que você não vai se amedrontar pela atitude dele. Então, haja de uma maneira tranquila, não demonstre os sentimentos, não dê a ele espaço para entrar na sua intimidade, não se torne um melhor amigo, porque não existe melhor amigo para um psicopata. Tente sempre se prevenir para evitar problemas. E se você chegar num ponto de estar sendo usado ou usada por um psicopata, procure um advogado, procure a polícia, procure alguém que possa te ajudar. E se você se encontra envolvido ou envolvida com um psicopata, que acontece muito, porque eles são envolventes, eles são carismáticos quando querem para conquistar a pessoa. Se você se encontrar nessa situação de não conseguir se libertar desse amigo, desse namorado, dessa namorada psicopata, procure um psicólogo que pode te ajudar. A psicologia oferece vários instrumentos, várias estratégias para você poder lidar com uma pessoa assim. Que às vezes você não pode evitar, porque trabalha ali do lado, ou é da sua família, né? E muitas pessoas perguntam, existem mulheres psicopatas? Sim, existem. Existem muitas mulheres psicopatas, embora a psicopatia seja mais comum no sexo masculino. Quando a mulher é psicopata, muitas vezes ela é uma pessoa promíscua, uma prostituta, que ela tem múltiplos relacionamentos e usa esses relacionamentos para vantagem própria. Então, não é que toda prostituta é psicopata, mas muitas mulheres psicopatas são também prostitutas. Tá? Agora, é mais comum no homem. E tome cuidado, a melhor estratégia é se proteger. Não permitir intimidade demais, não contar a tua vida pessoal para o psicopata, não aceitar favores, não demonstrar medo, tomar sempre uma atitude de autopreservação e tentar, no ambiente de trabalho, tocar só em assuntos de negócio, porque eles podem ser muito inteligentes e, como não tem medo de nada, muitas vezes tem ideias criativas, tem ideias que podem levar a empresa até para frente. É tudo uma questão de saber modular a relação que você tem com eles. Agora, acima de tudo, se proteja e não tenha medo de terminar o relacionamento amoroso, afetivo com o psicopata, porque ele não vai mudar. Você pode ter certeza disso. É melhor você terminar a relação do que tentar ajudar a mudar uma pessoa assim. Então tome cuidado, proteja-se e fique bem.